No livro de Êxodo, capítulo 13, vou ler os versículos 21 e 22. Êxodo 13, 21 e 22. Diz assim: ia o Senhor adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. O contexto aqui é do povo hebreu, descendente de Abraão, que desceu ao Egito com Jacó, quando em sua época toda a terra de Canaã e toda a terra de então passava por um período de carestia, de fome. Eles ficaram lá no Egito depois que a bonança foi restabelecida após os 7 anos de seca. Eles se acostumaram com o Egito, embora não tenham sido criados como povo de Deus para permanecer lá. O lugar deles era em Canaã, a terra da promessa. Mas permaneceram no Egito, foram escravizados por causa disso. 400 anos até que Deus então ouviu o gemido deles e decidiu libertá-los pelas mãos de Moisés, através das 10 pragas que o Senhor lançou sobre aquela terra. Então, eles, libertos pela mão poderosa do Senhor, seguem agora para Canaã. E o Antigo Testamento, devemos sempre lembrar, é a expressão profética do Novo Testamento e de nós hoje, e daqueles que estarão aqui amanhã. Tal como o povo hebreu, aqueles que antes vivíamos no mundo sob o domínio de Satanás, escravizados por ele no pecado e por isso condenados à morte eterna, fomos libertos desse cativeiro por Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. Aleluia! Para aqueles que fomos chamados para fora do mundo de pecado, há uma jornada a ser feita a Canaã celestial, que é o nosso lugar de destino, que foi preparado pelo Senhor para todos aqueles que são seus. E nessa caminhada, tal como os hebreus que saíram da escravidão no Egito, também nós temos deserto, inimigos, opressões, aqueles que nos perseguem e amaldiçoam, tentação para murmurar por causa da jornada cansativa, tentação para desistir por causa das dificuldades do caminho, levando-nos a ver o que não temos e focar no que não temos, tentação para nos rebelarmos contra a liderança espiritual, por nossa visão se contaminar com sentimentos provocados por pensamentos insuflados pelo inimigo. Entretanto, assim como foi com os hebreus, também o Senhor não nos deixa sozinhos nessa jornada, porque assim como Ele foi adiante do seu povo no passado, na coluna de nuvem, na coluna de fogo, podemos nos sentir seguros, porque Ele vai também adiante de nós. O general de guerra que nunca perde batalha, Jesus Cristo, porque antes dele subir ao céu, nos deixou uma promessa para nós, registrada em Mateus 28, 19 e 20: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Mas veja que essa promessa de Jesus vem precedida de uma ordem: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É necessário que de dia e de noite nós prossigamos caminhando em direção a Canaã e cumprindo o que o Senhor determinou. Ele disse que irá conosco, que não nos deixará enquanto estivermos cumprindo sua vontade.
Está escrito: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Quem está servindo a Deus não tem tempo para ficar dando ouvidos à maledicência, não tem tempo para ficar pensando as coisas más sopradas pelos inimigos espirituais, não tem tempo para ficar entulhando o coração contra o marido, contra o pai, contra o colega de trabalho, o chefe, contra o vizinho, contra o pastor, contra quem quer que seja. Não tem tempo para se tornar um murmurador que fica olhando para aquilo que não tem, ao invés de olhar para frente e caminhar. Quem está comprometido com Deus, luta a batalha que é processada na sua mente, e mesmo ferido em batalha, persevera confiante de que o Senhor fortalecerá suas mãos e lhe dará vitória, porque Ele é fiel e sempre cumpre o que prometeu. Ele está conosco, aleluia. Mesmo quando parece que não, porque nesse momento nosso olhar não está na direção dele, foi desviado. Quem está comprometido com Deus não se deixa levar pela sedução do diabo para viver uma vida cristã medíocre, sem expressão de verdade quanto ao compromisso de servo, firmado com o Pai por causa de Jesus, porque sabe que era escravo do pecado e por isso condenado à morte eterna. Creu no sacrifício vicário do Senhor Jesus e o recebeu como seu único, eterno, suficiente Salvador, e tornou-o Senhor da sua vida, razão pela qual vive uma vida de compromisso com Ele e não dando desculpas do porquê não cumpre com seus compromissos, de ser pontual e honesto nos seus compromissos e alianças, de ser honrado e andar sempre pela verdade, de ser santo, separado e exclusivo para Deus, de não deixar de estar na casa de Deus cultuando, senão por uma razão muito grave que o impeça de fazê-lo, de ser fiel dizimista e adorador, expressando amor a Ele e ao próximo com liberalidade, fé e sacrifício em honra a Ele. Se a caminhada é difícil, porque Ele mesmo nos assegurou que seria, ao dizer: no mundo tereis aflições, a promessa dele, amados, é que Ele não nos deixaria sozinhos nessa caminhada. Ele disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele está conosco e estará até o fim. Então, veja, o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. É inadmissível que alguém que disse que era pecador, reconhecido que estava condenado para a morte eterna, separado eternamente de Deus, que creu no sacrifício vicário de Jesus Cristo como suficiente para pagar a sua dívida de pecado e torná-lo filho de Deus no momento em que recebeu Jesus por essa aliança, é inadmissível que esse filho de Deus fique sentado na beira do caminho, ao invés de estar caminhando na direção de Canaã. Fique parado, murmurando e reclamando do que não tem, do que não conquistou, ou das adversidades que está enfrentando, porque tirou os olhos da verdade, porque deu ouvidos a espíritos imundos, quer usando a boca de alguém, quer soprando aos seus ouvidos, para pensamentos que conduzam a sentimentos que o paralise, que a paralise. Então não murmure como fizeram os hebreus durante a sua caminhada, reclamando das circunstâncias, em vez de lembrar que era escravo do diabo e foi liberto e salvo da morte eterna. Antes, confie no Senhor e siga em frente, que Ele disse: eu vou estar contigo. Então não se deixe desanimar pelo que os teus olhos vejam, que os teus ouvidos ouçam, pelo prisma do sentimento. Lembre-se do que diz a palavra do Senhor:
em Jeremias 17:9, o coração é enganoso e somente os que crerem, diz João 11:40, verão a glória de Deus. Não ande com quem não tem uma palavra de fé e de confiança em Deus, com quem não ande pelos princípios e valores de Deus, com quem é murmurador, para que você não seja contaminado e por fim venha se tornar comprometido e corrompido pelo ceticismo, passando a experimentar o mesmo fim que o deles, por desonrar a Deus, chamando-o de mentiroso. Cadê Deus que até agora a coisa não aconteceu? Durante o dia, o Senhor ia diante dos hebreus numa coluna de fogo, de nuvem, para guiá-los no caminho, de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, para que eles caminhassem de dia e de noite em direção certa. Hoje, Deus se revela a nós através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é a bússola que nos aponta a direção certa a seguir, de modo a darmos prazer ao coração do Pai, que por consequência nos faz abençoados, porque está escrito: a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Assim como aqueles hebreus, precisamos, amados, caminhar de dia e de noite na direção certa estabelecida por Deus, trilhando o caminho da vontade do Senhor, vivendo de maneira certa estabelecida por Ele, de modo a chegarmos na Canaã celestial e gozarmos das delícias que nos estão preparados, onde nós usufruiremos por toda a eternidade. Canaã não é aqui. Vai ter muito crente querendo que Deus transforme o planeta Terra e essa vida na Canaã, quando Ele já disse que não é. Isso aqui é deserto. Canaã é a eternidade. Se você é alguém que vive desejando o que é efêmero, o que é transitório, o que é passageiro, das coisas pertinentes às sensações da carne, da matéria, das paixões, então está aí a explicação do porquê você não consegue experimentar a paz, o equilíbrio e a satisfação no espírito e se sente sempre conturbado ou conturbada. Mas se você reconhece e crê no Deus que fez o céu e a terra, o mundo e tudo que neles há, que enviou Jesus Cristo a esse mundo para ser nosso exemplo, para cumprir o plano de Deus de nos perdoar os pecados e nos tornar filhos remidos e lavados no seu sangue. Então alegre-se e não desanime diante das dificuldades e aflições. Se você é filho de Deus, o Senhor é contigo. Tem filho de Deus aqui? Então fique em pé. Vamos para frente, sem murmurar, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, tapando os ouvidos para as vozes malditas que nos querem fazer paralisados, calando os espíritos imundos que sopram em nossa mente palavras de desânimo, abandonando aqueles que querem nos fazer ficar parados à beira do caminho como eles. Então siga com fé, porque o nosso Deus é maior que os nossos problemas. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é fiel. Glorifique a Ele.